Toda revolução nasce prometendo liberdade, mas sempre acaba virando outra prisão. George Orwell mostrou isso em A Revolução dos Bichos. E hoje eu vou te provar que essa fazenda nunca acabou, ela apenas mudou de endereço. E eu vou te mostrar como os líderes de ontem e de hoje usam manipulação, persuasão e poder para transformar você em gado. E ainda fazer você acreditar que é livre. Esse vídeo não é para quem busca conforto, é para quem tem coragem de poder olhar nas entrelinhas. Você está preparado para isso? Então vem comigo. E se você gostou do que você ouviu até agora, seja muito bem-vindo aqui no canal. Já se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sino das notificações e faz mais o quê? Me segue lá no Instagram, no @Walter_Gomes X. No Instagram, eu mostro a minha vida aqui nos Estados Unidos para você e muito mais novidades. Agora, aqui no canal, o meu foco é ensinar a você a enxergar nas entrelinhas, com técnicas pesadas. Eu sei, é foda, é pra caralho, mas você precisa ter estômago para poder prosseguir, para seguir em frente, porque é a mais pura realidade, tá? Eu gosto sempre que você se faça uma pergunta antes de você vir com mimimi me criticar. Você quer ser rico? Abram aspas, editor. Você quer ser rico ou você quer ser amado? Fecham aspas. Outra coisa muito importante de lembrar é que eu não sigo politicamente correto e às vezes eu acabo me expressando um pouco mais forte com palavrões. Se você se importa com palavrão, foca no conteúdo que vai dar tudo certo para você. Agora, se você realmente se importa com isso, foda-se, porque a partir desse momento você está nos bastidores, o jogo do poder e dos negócios. Bora pro vídeo? Roda a vinheta, papai. Na fazenda de Orwell, os animais se rebelaram contra os humanos. Eles queriam igualdade, justiça, voz, queriam o fim do chicote. Mas, com o tempo, perceberam que o chicote mudou de mãos. O opressor deixou de ser o homem e passou a ser o próprio animal. E essa é a ironia da história. A revolução que nasce para libertar, no fundo, prepara uma nova forma de prisão. Conexão com o presente? É, e não pense que isso é apenas uma literatura, tá? Hoje aceitamos trabalhar mais, ganhar menos, perder direitos e ainda aplaudimos como se fosse conquista, cara. Quando alguém te convence de que você está livre, mas você vive de coleira, isso não é democracia, isso é manipulação. Robert Greene, em As 48 Leis do Poder, ele diz o seguinte, abram aspas, Lei 27. Jogue com a necessidade de acreditar das pessoas para criar um culto, fecham aspas. É exatamente isso que os porcos fizeram. Transformaram a esperança em culto, a promessa em religião. Sim, os porcos agora dominam tudo. Hoje, a grande questão é: será que já estamos vivendo dentro dessa mesma fazenda sem perceber? No início, tá? Vou fazer um catálogo para vocês da história. No início, os animais estavam todos felizes. Todos acreditavam que fariam parte de uma nova era. Trabalhar para si mesmo, colher para todos, viver sem exploração, um sonho. Mas, pouco a pouco, a realidade mudou. As regras foram alteradas, a comida começou a diminuir, o trabalho aumentou e todos aceitaram. Aceitaram porque alguém dizia: é só por agora, é pelo bem da fazenda. Conexão com a vida real? Hum, Quantas vezes você já ouviu isso? Impostos que aumentam só por um tempo, cortes de direitos apenas para equilibrar as contas, filas de hospitais que você aceita porque é assim mesmo. Aos poucos você passa a viver pior, mas acredita que está participando de algo maior, algo necessário. Cialdini, em As Armas da Persuasão, abram aspas, o povo aceita porque há reciprocidade e autoridade. Se o líder está dizendo, porque é verdade. Fecham aspas. Sabe o que diz Robert Greene em As Leis da Natureza Humana? Abram aspas. As pessoas precisam acreditar em líderes que justifiquem suas dores. Fecham aspas. Quanto mais você sofre, mais você precisa acreditar que o sofrimento tem sentido, porra. O povo aceita a coleira quando a coleira vem com promessa de proteção.
E assim como os animais da fazenda, nós estamos aceitando comer menos, viver menos, sonhar menos, acreditando que estamos mais livres. E é nesse ponto que começa o ciclo da prisão invisível. Quando você acha que escolheu, mas na verdade já foi programado para poder aceitar. Você já percebeu que ninguém precisa te prender com correntes quando já te prenderam com ideias, ô otário? A maior prisão não é a cela, é aqui, ó, é a mente. E o Orwell sabia disso quando mostrou animais aceitando menos comida, mais trabalho, menos voz. Acreditavam, eles acreditavam que estavam no caminho da liberdade. Sabe qual foi a técnica usada pelos porcos? É as mesmas técnicas usadas até hoje. Habi- Habituação, pequenas perdas graduais. Hoje você perde um direito, amanhã outro, até não sobrar mais porra nenhuma. Prova social, se todos aceitam, então você também aceita. O medo de ser o único a questionar paralisa. Autoridade. Quando alguém se veste de líder com títulos, cargos ou toga, você abaixa a porra da cabeça sem perceber. Robert Greene, ele fala o seguinte em As Leis da Natureza Humana, abram aspas, as pessoas preferem acreditar em ilusões confortáveis do que encarar verdades dolorosas, fecham aspas. E é exatamente isso que mantém a engrenagem girando, porra. Preferimos acreditar na propaganda porque a realidade dói pra caralho. Na fazenda, os porcos diziam, vocês estão comendo menos agora, mas é para que no futuro todos tenham mais. Hoje, ouvimos: aceitem pagar mais impostos, aceitem menos segurança, aceitem perder a liberdade de falar, porque é para o bem da democracia. Você percebe? A narrativa é a mesma, só mudou a embalagem. Hoje você tem que ficar dentro da sua casa, porque se você for para a rua, você é assaltado. Então você aceitou perder a sua liberdade. Enquanto você acredita que escolheu, você já foi escolhido. Enquanto você pensa que está livre, você já aceitou a coleira. E quando você aplaude a coleira, é aí que o sistema vence. Esse é o momento em que a revolução deixa de ser esperança e vira um mecanismo de controle. E você precisa decidir: está do lado dos animais que obedecem sem pensar ou do lado daqueles que enxergam as entrelinhas? O poder muda quem o segura e revela quem já está corrompido por dentro. Os animais, eles lutaram contra o chicote dos humanos, mas quando o chicote mudou de mão e foi parar com os porcos, nada mudou. Eles passaram a ocupar as casas, a dormir em camas, a beber vinho, sim, os porcos. A revolução que nasceu prometendo igualdade se transformou em uma nova tirania, ainda muito mais cruel, porque vinha disfarçado de justiça. Para de ler comentário, vem aqui, presta atenção. As leis do poder em ação. A lei número um: nunca ofusque o mestre. No início, os porcos se mostravam humildes, iguais aos outros. Sabiam que, se parecessem soberbos cedo demais, perderiam o apoio. É o mesmo que vemos em políticos que começam falando a língua do povo, mas logo se isolam no palácio do poder, porra. A Lei 15 esmague completamente o inimigo. A expulsão dos humanos foi definitiva. Não poderia haver volta, porque um inimigo incompleto sempre traz risco. Quantas vezes já vimos isso na história? Golpes, perseguições, silenciamento de opositores. O poder não convive com ameaças. A Lei 27 joga com a necessidade de acreditar para criar um culto. Os porcos não governaram pela força apenas. Eles governaram pela fé que os animais tinham em sua liderança. Criaram uma narrativa quase religiosa, onde obedecer era sinônimo de ser leal. É assim que nascem os cultos políticos. Não importa a realidade, importa o discurso, a narrativa. Quantos líderes você já viu começarem dizendo: sou igual a vocês, venho do povo, vou defender os humildes? Quantos? E pouco tempo depois estão cercados de privilégios, seguranças, viagens milionárias, cargos para amigos, tudo com dinheiro público. A revolução deles nunca foi sobre igualdade, foi sobre ocupar a porra do trono vazio.
Maquiavel em Príncipe, abram aspas, é melhor ser temido do que ser amado. Vocês conhecem? Fecham aspas. Os porcos entenderam isso cedo demais. Quando o amor se desgasta, o medo mantém o poder firme. A ascensão dos porcos é a prova de que toda revolução carrega o risco de criar novos tiranos. E talvez esse seja o maior perigo, quando o opressor veste a porra da máscara do libertador. Você não percebe que já está sendo controlado? A fazenda de Orwell é um espelho, é o reflexo. E ele mostra o rosto dos nossos líderes atuais. No início, a revolução tinha mandamentos claros. Todos os animais são iguais. Mas os porcos começaram a mudar as regras. Primeiro, discretamente, depois, sem esconder. A parede da fazenda virou um espelho da manipulação. Nenhum animal deve dormir em cama. Virou, nenhum animal deve dormir em cama com lençóis. Percebe a jogada? A regra não muda de uma vez. Ela vai sendo adaptada, ajustada, até que ninguém se lembre mais da porra da versão original. Estratégias de manipulação, como reescrita da história, é o seguinte: quem controla o passado, controla o presente. Uma confusão proposital, mudar uma palavra, uma vírgula já é suficiente para distorcer todo o sentido. Uma repetição, repetir uma mentira até que se torne verdade. Em A Arte da Guerra, abram aspas, toda guerra é baseada no engano, fecham aspas. O poder dos porcos não estava apenas na força física, mas na capacidade de distorcer a verdade e plantar ilusões. Maquiavel, abram aspas, os homens julgam mais com os olhos do que com as mãos, fecham aspas. Se a aparência é de ordem e igualdade, ninguém questiona o que acontece por trás, porra. Hoje, quando a mídia diz que é um escândalo, é apenas erro administrativo. Está acontecendo a mesma coisa que Orwell descreveu na Fazenda. Quando a narrativa política muda de acordo com a conveniência, você está vendo os mandamentos da parede sendo repintados diante dos seus olhos. Exemplo atual, eu tenho. Um político que promete nunca aumentar impostos, mas cria taxas e tarifas com outro nome, ô otário. Uma autoridade que promete defender a democracia, mas limita o que você pode falar. Tudo isso é manipulação semântica, mudar as palavras para mudar a percepção. E eu vou parar por aqui. O Robert Cialdini, ele fala o seguinte: reenquadramento, transformar perda em sacrifício nobre. Em autoridade, se quem manda fala com firmeza, a maioria nem questiona. Prova social, quando todos aceitam, você também aceita, porque acredita que deve ser assim. Fecha e abre aspas. A manipulação mais perigosa não é aquela que cala sua voz. É a que faz você repetir com orgulho a mentira que te aprisiona. Os animais da fazenda acreditaram a aceitar regras que antes odiavam. E você? Já parou para pensar quantas regras você aceitou sem perceber que foram pintadas com a tinta da porra da manipulação? A fazenda, ela nunca acabou. Ela só trocou de donos. Orwell escreveu sobre animais, mas ele estava falando de gente, de nós. Hoje, não precisamos olhar para a fazenda distante, basta olhar ao nosso redor. Você trabalha mais, ganha menos, aceita regras que não entende e ainda agradece por isso. A fazenda está aqui. O curral é digital e os porcos são de carne e osso, mas usam terno, toga ou farda. Exemplos contemporâneos: economia e política. Quando um governo aumenta impostos e diz que é para salvar a pátria, está repetindo a narrativa dos porcos. Menos comida agora, mas promessa amanhã. Quando líderes se reúnem com ditadores e ainda se apresentam como defensores da liberdade, a contradição é a mesma que o Orwell mostrou. Na geopolítica, Trump anunciou tarifa de 50%, vocês já estão cansados de saber dessa porra, contra países de regime comunista.
O Brasil, por outro lado, busca alianças com regimes autoritários, defendendo quem sempre atacou a porra da liberdade. A pergunta é: quem são os porcos dessa nova fazenda global? E quem são os animais que trabalham acreditando estar livres? Mídia e redes sociais? Antes as regras eram escritas na parede da fazenda. Hoje são escritas nos termos de uso das redes sociais. Antes a propaganda estava no megafone dos porcos. Hoje está no algoritmo que você pode escolher. Robert Greene, em As Leis da Natureza Humana, abram aspas. As pessoas se apegam a narrativas que dão sentido ao caos, mesmo que sejam falsas. Fecham aspas. É assim que mantém a ilusão da liberdade digital. Você acredita que escolhe, mas o algoritmo já escolheu por você, otário. Chamam de censura de moderação de conteúdo, chamam de submissão de colaboração, chamam de coleira de segurança. O truque é simples: mudar a palavra e você muda a sua percepção. Você já se perguntou por que aceita tanto sem reagir? Por que aceita pagar mais, ter menos e ainda acredita que está no caminho certo? É porque, assim como os animais da fazenda, você foi treinado para agradecer pelas correntes. A prisão moderna não tem muros, ela tem narrativa. A fazenda de Orwell não é um livro do passado, é o manual de instruções do presente. E talvez a pergunta mais perturbadora não seja sobre os porcos, mas sobre nós. Até quando vamos aceitar que viver como gado, acreditando que somos livres? Hum? O poder não muda o homem, ele revela o que já estava escondido. Na fazenda, os porcos não se tornaram monstros de repente. Eles já carregavam dentro de si a sede pelo poder. O que a revolução fez foi dar a eles oportunidade. Robert Greene nos lembra no livro: o poder, abram aspas, o poder não muda o homem, apenas revela quem ele realmente é, fecham aspas. E essa é a verdade incômoda. O poder corrompe porque encontra terreno fértil na natureza humana. A Lei 3 diz o seguinte, do livro As 48 Leis do Poder. Abram aspas, oculte suas intenções, fecham aspas. Os porcos nunca mostraram desde o início que queriam dominar. Usaram o discurso de igualdade como máscara. Quantos líderes você conhece que se elegeram com a promessa de igualdade, mas escondem seus verdadeiros planos até sentarem na porra do trono? A Lei 33 descubra o ponto fraco de cada um. Os porcos sabiam manipular o medo e as esperanças dos animais. Cada espécie tinha sua fraqueza e era explorada sem piedade. Hoje, governos e empresas fazem o mesmo. Descobrem seus medos, suas necessidades e te vendem a coleira como se fosse proteção. A Lei 34 seja real com estilo, mas não igual aos outros. Os porcos assumiram privilégios, mas sempre se mostravam como parte do coletivo. Essa contradição é a essência do poder, parecer próximo, mas viver distante. Em As Leis da Natureza Humana, a necessidade de acreditar em líderes, abram aspas, as pessoas buscam alguém que dê sentido à sua dor. Preferem seguir um tirano do que encarar o vazio da liberdade. Fecham aspas. Essa é a engrenagem psicológica que mantém as massas obedientes à fé na autoridade. O mesmo quando ela oprime. A inveja e o desejo de status. Na fazenda, todos queriam igualdade, mas no fundo, cada um queria estar melhor que o outro. Greene mostra, abram aspas, a inveja é a força invisível que move a sociedade, fecham aspas. E quem sabe manipular esse instinto domina os outros sem esforço. A filosofia do poder é simples. Quem entende a natureza humana, controla. Quem entende os desejos, os medos, as ilusões, transforma revoluções em prisões. Por isso a fazenda é eterna. Porque a natureza humana não muda. Você pode trocar os porcos, os humanos, os nomes, mas a engrenagem é sempre a mesma. Muda-se os jogadores, mas o jogo é sempre o mesmo. E se tudo que George Orwell descreveu não foi apenas sobre política, mas sobre nós?
sobre a tendência de buscar líderes, entregar nossa liberdade em troca de proteção, aceitar a coleira em troca de ilusões. A filosofia do poder é cruel, porra, mas honesta. Ou você entende a porra do jogo e joga, ou será apenas mais um peão, uma peça movida no tabuleiro. Agora que você percorreu essa fazenda comigo, eu preciso te revelar algo muito incômodo. Pra caralho. Os animais não foram enganados apenas pelos porcos. Eles foram enganados por si mesmos. Eles escolheram acreditar. Eles precisavam acreditar. E isso acontece até hoje. Não é a coleira que te prende, é a sua mente que aceita usá-la. Sabe qual a técnica aplicada na fazenda e na vida real? Repetição. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vira verdade. Se você repetir que está livre, você se sente livre, mas no fundo continua preso. Reframing, reenquadramento. Na fazenda, a fome foi chamada de sacrifício. Hoje, a censura é chamada de moderação, trouxa. A perda da liberdade é chamada de segurança. E o pior, você agradece por isso. Autoridade? Os porcos se colocaram como salvadores e os animais obedeceram. Hoje, qualquer um que se apresenta como guarda da democracia, como protetor da justiça, conquista sua obediência sem precisar de armas. Escassez? A comida foi sendo reduzida aos poucos. Hoje, reduzem seus direitos, sua voz, sua liberdade, e você continua com medo de perder ainda mais. É esse medo que te mantém no curral. Pare, respire, pense. O que você perdeu dos últimos anos, mas já aceita como normal? Direitos? Poder de compra? Voz? A cada perda, você se acostumou. A cada chicote, você acreditou que era apenas um carinho. A cada coleira, você se convenceu que estava mais protegido. Isso não é liberdade, é condicionamento. George Orwell não escreveu uma fábula. Ele escreveu um manual da sua vida, cara. A fazenda continua viva. Os porcos continuam no poder. E você continua acreditando que é livre. A única pergunta que resta é a seguinte: você vai continuar aceitando a coleira? Ou vai finalmente enxergar as entrelinhas e quebrar as suas correntes? Sair da Matrix. Aceitar tudo o que eu te falo e correr atrás dos seus sonhos. Deixar de acreditar em político. Correr atrás do que você almeja, do que você deseja. O seu aumento, a sua promoção, a sua alteração de cargo, sei lá como você quiser chamar. Fiquem com Deus. Um abraço e fui.